Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui a mais um episódio do Rota Empreendedora. Esse podcast que tem o objetivo de trazer histórias reais, vivências reais e empreendedoras de gente real, dono de negócio que faz as coisas acontecerem. Nessa temporada especialmente nós estamos gravando aqui dentro de um shopping, o Shopping Avenida Center em Maringá. É um grande parceiro aqui dentro dessa temporada que a gente definiu falar de um tema bem específico, o varejo. Mas o varejo que cresce de acordo com o que acontece no bastidor, né? Muitas vezes a gente está passeando dentro de um shopping, por exemplo, e vê a vitrine, vê algum balcão de atendimento, mas talvez não vê a cozinha, talvez não vê um escritório, talvez não vê o estoque. E é muitas vezes ali que acontece o bastidor que dá sustentação, base para um olhar até de médio e longo prazo de crescimento de negócio. A proposta dessa temporada é essa, então se você ficou curioso para os outros convidados, inclusive, dá uma rodada aí no YouTube, na rede social que você está e procura um episódio para conhecer, aprender e colocar em prática principalmente. Essa é a proposta, inclusive, do Rota Empreendedora, você conhecer roteiros empreendedores e colocar em prática. Meu nome é Hélio Xavier Filho, eu atuo como multifranqueado da Chiquinho Sorvetes no Paraná, empreendo, né? E também tenho um negócio na área de educação empresarial, gosto de e me proponho a ensinar a partir do que eu vivo, a partir do que eu aplico nos meus negócios. E à medida que eu ensino, eu também aprendo bastante, então se torna uma troca muito valorosa, muito boa para mim e para as pessoas que a gente está acompanhando aqui dentro do negócio. E no podcast, o objetivo é entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo real, como eu falei, para que você saia daqui depois de um tempo aqui conversando e ouvindo essa conversa e possa colocar em prática realmente e mudar de patamar de resultado. Nós, donos de negócio, temos esse olhar, né? Vamos mudar de patamar de resultado sempre procurando um progresso, um crescimento, nunca estagnação, né? Esse é um princípio importante dentro do empreendedorismo. E hoje aqui eu tenho o prazer, a alegria de receber a Rafa. A Rafa é proprietária do Rei da Esfirra Gourmet. É um negócio aqui de alimentação dentro do Shopping Avenida Center. É uma rede muito legal, quem não conhece, vale a pena conhecer. E o Rei da Esfirra Gourmet tem um segmento um pouco diferente até do contexto da rede. E a Rafa foi precursora disso, então Rafa, primeiro, obrigado por topar estar aqui junto. Parabéns até pelo desafio de estar aqui, podendo trocar. Sim. A gente conversava um pouco tempo atrás sobre o desafio, às vezes, a gente se expor, se colocar em público, né? E às vezes o outro lado conhece um pedaço da história, mas é legal aqui nessa oportunidade a gente trocar e conhecer a história como um todo e talvez até se inspirar. Sim. E é sobre isso que eu queria já puxar um gancho com você nesse começo, né? A gente está gravando aqui num mês alusivo às mulheres e no contexto de mulheres a gente tem o papel de esposa, o papel de mãe, o perfil da mulher, que é um perfil muito valorizado por poder enxergar o todo, né? E eu queria te ouvir um pouco nesse olhar de ser mulher num contexto também de ser dona de negócio. Como que é isso para você nessa tua jornada? O desafio é um pouco maior, né? Imagino. É um pouco maior. Porque a gente também cuida de casa, a gente cuida das obrigações dos filhos e também empreende, né? Então, é um desafio, mas não é impossível, né? É isso que as mulheres precisam entender, que é possível a gente conseguir conciliar tudo, a gente fazer tudo com excelência e dá certo. Eu gosto de acreditar, eu acredito muito, eu falo sempre com a minha esposa, a mulher tem um olhar carinhoso para as coisas, ao mesmo tempo firme, de bom posicionamento, mas carinhoso, né? A mulher tem um formato diferente, obviamente, do homem, mas sempre, como você falou, com um caminho de excelência. Você é casada, Sim. Tem filhos, como que é? Me conta um pouco sobre o teu contexto. Sou casada, 20 anos. Legal. Tenho um filho de 11 anos, então tá entrando naquela fase que a gente pré-adolescente. Bem desafiadora. E estou empreendendo há 9 anos. Então você já tinha o filho? Sim. Né, quando o teu filho tinha 2 anos aproximadamente aí, quando começou a jornada empreendedora. Exatamente. Conta um pouco para nós como que foi esse estalo. De repente quero empreender ou não. Você já vivia alguma jornada anterior conhecendo um pouco do empreendedorismo e a partir daí surgiu o sonho de empreender ou foi uma oportunidade que surgiu? Conta Sim, nós um pouco. Foi uma oportunidade dentro de um negócio que eu já conhecia muito bem, né? Então, eu não vi uma possibilidade de dizer não para a oportunidade, porque eu conhecia bem o negócio. Quando você fala que você conhecia, é porque você estava até me contando antes aqui.
você atuava numa unidade do Rei da Esfirra num outro local. Sim. E liderava essa unidade. Exatamente. E por quanto tempo isso rolou, Rafa? Eu liderei por 3 anos. 3 anos, legal. 3 anos. Um time de quantas pessoas? Mas eu trabalhei por 7, né? Eu trabalhei por 7 anos. Começou conhecendo vários setores? Eu escalei, Hélio. Foi uma escala. É o processo que eu acho que todos deveriam passar. Porque ele é muito rico em detalhes quando você vai decidir empreender, né? Porque não tem um processo dentro da unidade que você não tenha passado quando você vem de uma escala. Até para depois compreender o olhar do funcionário. Do funcionário, do próprio negócio, né? De falhas que ele pode apresentar. O seu olhar é diferente de um leigo do assunto, de uma pessoa que só vai ali estar investindo, né? É completamente diferente. Legal. Então, é muito interessante isso que você está falando, né? Porque muita gente fala que e vive o sonho de empreender com aquela lógica de você é dono de negócio, não vou viver a operação. E você traz exatamente o contrário, né? Sim. De forma muito positiva, que eu acredito também, né? Eu tenho um mentor que é o Flávio Augusto e ele fala muito sobre isso, né? Cuidado para não saia do operacional, ele fala, né? Até ele tem esse jargão. E ele fala justamente porque é no operacional que as coisas acontecem e você conhece detalhes que às vezes são viradas de chave para resultado. Sim. Você vê isso na prática, no dia a dia? Como que é para você? Sim, Se uma esfirra mudar de cor, eu sei o que aconteceu. Olha só. Tá? Eu sei o que aconteceu. Detalhes mesmo. Tá? Se der um problema na produção, eu consigo identificar o erro. Isso com toda certeza. E como o desafio de, ao mesmo tempo, você ter vivido a operação em vários setores, ter crescido, liderado, vamos pegar assim, até o ponto que você foi líder de um negócio que não era seu, para depois você ser dona do negócio e liderança máxima agora de um negócio que é seu. Como que você diferencia? Sou líder de um negócio que não é meu ou sou líder agora de um negócio que é meu? Como que é essa diferença? Então, essa é a diferença. E é por isso que eu tive a oportunidade. Não tem diferença. Olha só. Não tem diferença. É por isso que me deram oportunidade, entendeu? Porque assim, o mesmo empenho que eu entregava como funcionária, eu tive na minha operação. Não teve diferença alguma, entendeu? Então é isso que falha hoje muito assim nos funcionários, né? Ter uma visão de dono. Uma visão de dono, porque as oportunidades elas vão vir dali, sabe? Muitas delas podem vir dali, né? Como aconteceu comigo. Então, a gente precisa aprender mais do que a gente sabe todos os dias, né? Eu ainda aprendo hoje, né? Trabalho com um senhor da produção muito experiente, então, assim, ele foi essencial para eu aprender muito mais do que eu já sabia também, porque ele é muito mais velho do que eu em negócio e tá comigo. Então, assim, aprendo todos os dias. Todos os dias. Estar em constante aprendizado. Com certeza. Quando você teve a oportunidade de abrir o negócio próprio, o que você diria que foi talvez os principais pontos, eu não sei se dúvida é a palavra, mas os principais pontos de atenção que você analisou para falar, poxa, vou assumir essa responsabilidade, agora com a responsabilidade de dono, que você me trouxe muito bem, não é diferente no sentido do dia a dia, né? Porque você já tinha essa responsabilidade ali. Mas quais são os pontos, os critérios que você avaliou para falar, não vou assumir sim porque faz sentido, estou preparado para isso? Coragem. Coragem? Muita coragem. Não dá para saber de tudo, né, Rafa? Não. É saber que vai dar certo 100%? Nunca. Ainda mais numa praça, você dando um start. Então, conta um pouco sobre essa história. A gente estava até falando antes aqui. Às vezes vai ter gente que, nem conhece Maringá, nem conhece o Shopping Avenida Center. Conta um pouquinho da história, como foi, para o pessoal entender o que é essa coragem que você está falando. Nós fomos pioneiros dessa praça de alimentação da Ala Roxa, né? Então, não tinha um parâmetro. Quando você vai empreender, você vai ali, você senta, você observa, você faz pesquisa de estudo, de movimento e tudo mais, se a sua operação cabe ali dentro ou não. Não tinha como fazer essa pesquisa, né? Porque não tinha nada ali dentro ainda. Para a turma entender, o shopping ele tinha uma praça de alimentação, né? E numa atualização de layout do shopping,
estrategicamente o shopping quis estabelecer uma outra praça de alimentação e as duas conviverem, né? E daí o Rei da Esfirra Gourmet, né, a Rafa, teve essa oportunidade de inaugurar. Foi a primeira operação, né? Foi a primeira operação. Isso o quê? Há quanto tempo atrás? Isso em 2017. 2017. 9 anos atrás. Exatamente. E daí, então, coragem é o tempero principal dessa sopa. Com certeza. Não tinha muito o que pesquisar, o que estudar, não. Referências, Referência, investimento, agora, coragem. Agora, claro que a bagagem que você tinha fez muito sentido para você estar no mesmo contexto de negócio. Para eu me sentir segura, né? De que tudo ia dar certo, porque eu conhecia muito do negócio. E quando você fala conhecia de cabo a rabo, como você falou, e até mesmo números, Rafa? Conhecia. Números do negócio, já tinha essa visão de números também? Muito pouco, porque é muito variado de uma operação para outra, né? Teve Rei da Esfirra que abriu uma portinha só, teve... né, formatos diferentes de unidade. Então não ia ter como eu saber mesmo, de fato. Mas o que eu digo, assim, de confiança, é assim, se eu não tivesse um esfirreiro, eu ia fazer esfirra. Se eu não tivesse um forneiro, eu ia fazer, eu ia pro forno. Entendi. Você sabia, se precisasse entrar, você entrava na operação para fazer acontecer. Sim. Já aconteceu? Com certeza, acontece ainda. Acontece ainda. Como que quando você fala de acontece ainda? São desafios relacionados ao dia a dia. É o dia a dia e a mão de obra. Mão de obra? Mão de obra. Hoje, talvez, é o principal desafio? O que você classifica como desafio para empreender hoje? Principal desafio, com certeza. Me conta um pouco mais sobre isso, Rafa. O que é? Pessoas, contratar, manter, desenvolver? É a geração? Conta um pouco mais a tua visão sobre. Eu acho que a geração. Eu acho que a geração, ela não quer mais escalar, né? Ela já quer ir para um topo. Ela não quer viver um processo de crescer. Não quer. Então isso é muito difícil dentro desse tipo de operação, né? Talvez em grandes negócios é mais fácil, mas quanto mais baixo o cargo, mais difícil é a contratação. Né? A visão hoje é essa, tá? Então é muito difícil. Você conseguir alguém para lavar louça, por exemplo, é muito mais difícil do que conseguir um esfirreiro, né? Então é um desafio muito grande e a minha cozinha, ela é um L. Eu não consigo trabalhar com ela reduzida. É o mínimo 3 pessoas ali dentro, sabe? Então assim é inviável. Entendi. Uma quantidade X de funcionários. E ao mesmo tempo que você tem esse desafio de contratar esse time mais da operação, do chão de fábrica, o que você costuma adotar de estratégia para conseguir desenvolver esse trabalho e ter as pessoas? A estratégia, ela não tem, se nós não temos muitas opções. Então, a estratégia é o freelance, que é onde onera muito a empresa. Certo. Né? Então, se a gente não tiver essa visão, esse cuidado, essa administração na risca, ela leva ao fim facilmente. Porque você descontrola ali o investimento com freelance em relação a ter, por exemplo, uma pessoa fixa. Sim, muito. É facinho descontrolar. Hoje são quantas pessoas no seu negócio ou quantas vagas ali no contexto? Para a gente trabalhar uma equipe legal, 14. Eu tô com 8. Eu tô explorando isso, Rafa, porque assim, é um desafio que todos nós vivemos, sim. Tá? Eu também tenho negócios aqui e eu tô toda semana contratando algumas pessoas, né? Existe sim uma rotatividade natural e a gente busca, de certa forma, também pessoas de qualidade, né, que agreguem para o negócio. Então, não é simplesmente colocar uma pessoa, e não é que a pessoa é ruim, mas é que às vezes a pessoa não se encaixa no perfil que eu preciso. Né? Às vezes um pouco é isso também. Você me falou, 14 está com 8. Essa busca dessas 6 pessoas, como que é esse trabalho no dia a dia? Como que você faz? Eu tenho 3 empresas que trabalham para mim, de contratação, mais a Assim, tá? Associação comercial local aqui. Exatamente. Eu tenho esse negócio com eles, esse trabalho de RH ligado a eles, que traz pra gente assim, um mais conforto, né? Porque tá vindo pessoas mais capacitadas dali. Mas eles não encontram essa capacitação também, então para mandar qualquer pessoa, eles também não enviam. Né? Eles fazem um filtro muito bacana ali.
mas falta candidatos mesmo, né? Falta currículo para você pôr em Exato. Entrevista e daí a estratégia de freelance, você tem provavelmente um grupo de pessoas que topa freelance. Tenho um grupo de pessoas de N valores. Daí a estratégia de negócio, né? Exato. Você tem ali pessoas de valores diferentes, até que você confia com certeza, ou que já tem alguma experiência de freelance contigo para fazer acontecer. Porque o desafio do freelance, ele também não é só você jogar num grupo ou entrar em alguma empresa que só trabalha com freelance. Você também, é um prazo muito curto que esse freelance vai trabalhar com você. Então, você não consegue pegar uma pessoa que não saiba tirar um sorvete, entende? Porque você só vai precisar dele naquele dia. Então, você não tem como você parar um funcionário para ensinar ele aquelas horas que vão trabalhar. Você não tem como fazer nada. Então, esse freelance também tem que ser capacitado. Então, não é fácil também você ter uma carta de freelance disponível para você. Tem que desenvolver até mesmo freelance. Até mesmo freelance, com certeza. Você já tentou converter o freelance para funcionário? Já fiz, e daí? Tenho alguns. Funciona, em alguns casos funciona. Funciona. É muito mais do olhar do funcionário. Funciona, com certeza. E nesse desafio você percebe que o teu crescimento ganha um ritmo diferente tendo freelance ou tendo a equipe completa? Ganha. Como você percebe os resultados do negócio? É ruim. Acaba impactando. Não é legal. Acaba influenciando também. Com certeza. Porque o nível de comprometimento deles é diferente do da equipe. Bem diferente. Então isso é ruim, não é legal. E você hoje conduz o negócio estando ali, vivendo a realidade próximo dos funcionários ali, né? Os funcionários, junto com a equipe de freelance, imagino que você trabalha com freelance mais em dias de pico, horários de pico, né? Eles também têm essa consciência da dificuldade da contratação, as pessoas que estão com você no dia a dia, né? Como que é? Sim, tem. Tem porque a demanda para eles é alta, né? Então, eles têm para escolher, né, o trabalho de freelance do dia, né? Então, com isso, eles já têm a ideia de que é fácil, eu não preciso ter um emprego para ter responsabilidade, para cumprir horário, né? Porque a oferta ela é muito grande. E a diferença é essa, né, Rafa? Você vai ter responsabilidade, vai assumir compromissos de horário, vai ser cobrado e exigido a crescer junto, né? E às vezes tem gente que não topa isso, né? Sim. E tem gente que topa e daí tem que garimpar. Sim. Tem que encontrar a pessoa certa que se encaixe nessa proposta que o teu negócio propõe, o meu também propõe, né? A gente vive um desafio equivalente e a gente busca trabalhar dentro dos nossos negócios um olhar de carreira, né? Mostrar pro colaborador que estando conosco ele tem um caminho de crescimento, um caminho de evolução. Mas de fato é desafiador até mesmo comunicar isso, né? Mostrar para o funcionário muitas vezes que tem um olhar imediatista de que quer o resultado no curto prazo, né? Você vê, olha, você contando a sua história, você viveu 3 anos como funcionário para se desenvolver até ter a oportunidade de virar dona do negócio, né? 7 anos, na verdade. No final das contas. 3 gerenciando. 3 gerenciando, total 7 anos, você vê. Construiu a oportunidade, né? Ela não veio do céu, não caiu do nada, né? Não. E às vezes tem gente que pensa que imediatista mesmo, que é algo para ontem, que é algo no curto prazo. E os negócios não sustentam isso, né, Rafa? A gente daqui a pouco está enchendo de lideranças, enchendo de pessoas ali, mas às vezes não é nem meritoso, não é nem justo, né, com algumas pessoas que não construíram isso. Esses dias a gente inaugurou uma unidade dentro da Avan. E o Luciano Ang estava lá, né, o dono da Avan, e ele comentou isso, olha, para a equipe deles lá, trabalhem, porque no começo vocês vão ter um sentimento de estar trabalhando mais e às vezes recebendo um pouco menos daquilo. Mas dentro de uma jornada de persistência, de perseverança, de aprendizado, logo isso se inverte. Você ganha mais e trabalha menos. Sentimento, né? De estar trabalhando menos e ganhando um pouco mais. Ou seja, você progride dentro do negócio. Sim. Você
tá com o Rei da Esfirra Gourmet há quantos anos? O Rei da Esfirra Gourmet vai fazer 9 anos, né? Uhum. 9 anos de jornada. Você já viveu essa experiência de perceber pessoas se desenvolvendo com você? Sim, uhum. E como que é isso? O meu braço direito da equipe hoje, né? Foi o primeiro trabalho dela, foi comigo. Ah, é? Uhum, foi comigo como atendente, como caixa. E hoje a gente toca junto, praticamente, né? Eu estou fazendo um trabalho ainda, como falei para você, a gente aprende constantemente. Então, nós contratamos em novembro do ano passado uma empresa para ajudar a gente a administrar, chama Gás empresa. E aí a gente resetou a loja praticamente, em questão administrativa. Então, resetei estoque, resetei dados de venda, tudo, para começar tudo de novo. Um novo ciclo. Sim, uma administração mais acirrada do que a gente já levava. E ela está me ajudando muito nisso. E ela era uma caixa, ela era uma atendente, agora ela já escalou. E quando você fala resetar esses setores todos, esse funcionamento, conta um pouco mais pra gente, para entender. Não é desprezar o que aconteceu. Não. Como que é? Não é desprezar, mas é assim... planilhas amadoras ficaram de lado, né? Então, assim, sistema foi mudado para um melhor e mais preciso. Então, assim, muita coisa que talvez a gente não tinha visão, agora a gente está passando a ter, né? Por tecnologia mesmo, né? Coisa que a gente precisa acompanhar. Então, sistema novo, sistema com IA, sistema que vai contabilizar sozinho futuramente, né? Então, tudo isso a gente implantou para daqui a pouco ele estar funcionando sozinho. Agora, nós estamos trabalhando muito. Uma fase de levantamento de dados, exato, registros. É chato, é um processo que pega a equipe inteira, alguns torcem o nariz, né? Porque a comida precisa ser pesada, vai e volta e pesa, joga fora, pesa, né? Então, não é um processo gostoso de fazer, mas é importante, E isso na tua visão de futuro, qual que é o teu olhar para isso? Vai te gerar mais resultado? E o que mais além de resultado? Eu acho que sim, vai gerar resultado. Se não resultado, visão para a gente melhorar clareza. Cada vez mais, com certeza. Legal. Tá? Não só para mim, mas para o cliente também, né? Assim, estou sendo justa no preço que eu estou colocando? Não estou, né? Aonde eu posso, num Dia das Mulheres, dar algo para o meu cliente? Eu posso ou não posso, né? Fazer isso, esse benefício? Posso bonificar o meu bom funcionário? Não posso, né? Então, essa visão vai ser mais clara para mim, para que não fique só comigo, né? Não é só um lucro que eu vou ter, né? Que eu possa distribuir isso também entre os funcionários, com o cliente, com brinde, com o que eu puder fazer, sem onerar a empresa. Sem prejudicar. A gente estava falando agora há pouco aqui, inclusive, sobre isso, né? O quanto, às vezes, donos de negócio vivem um contexto de gestão financeira do negócio misturado com uma realidade pessoal. E, às vezes, isso atrapalha o desenvolvimento do próprio dono, mas também o desenvolvimento do próprio negócio. Conta um pouquinho como que é a tua visão sobre isso, Rafa. Então, a gente não costuma misturar muita coisa, não, quase nada, na verdade, né? O ideal é separar mesmo. O ideal é separar. Mas, assim, eu tenho um privilégio de que o meu marido tem um trabalho, né? Meu marido tem um trabalho muito bom, então esse negócio não é só nosso, né? A gente não vive só desse negócio. Então, assim, nem todo mundo tem esse privilégio, né? Muita gente mantém a família com aquele negócio e é aquilo que tem para fazer. A gente tem esse negócio, mas ele também tem o trabalho dele. Então, a gente consegue separar muito bem isso, né? E daí, os números do negócio também não misturados com o número os números financeiros de vocês enquanto pessoa física. São bem organizados. Eu tenho meu Prolabore. Eu sou paga igual os funcionários. Legal. Você sabe que isso acontece muito, né? Eu converso com muitos donos de negócio que vivem essa realidade de ser dono, até meio iludidos com o sonho de empreender e tal, e se esquecem de prever financeiramente um prolabore. Sim. E ficam contando apenas com a lucratividade.
né? E daí se tornam muitas vezes funcionários do próprio negócio, mas um funcionário que nem recebe, entende? Essa tua, eu percebo na tua fala de forma muito, muito madura o quanto você tem, mas busca ainda mais clareza financeira para te direcionar, né? Com os dados, com o sistema, com tecnologia, com um Prolabore bem definido, né? Claro que você imagina, sempre quer crescer, mas com isso bem claro. Quanto isso é importante para o teu olhar de futuro, para crescimento mesmo? Importante para muita coisa, né? Até mesmo se eu deixar de empreender, né? Se em algum momento da minha vida eu parar de empreender, eu posso fazer muitas outras coisas, você entendeu? Eu posso ajudar alguém a se reerguer, eu posso palestrar, eu posso ajudar muitas pessoas. Acaba se tornando uma escola, né, Rafa? Com certeza, com certeza. Nossa, nós apanhamos demais de conta. Diferencia, você é formada em psicologia? Não, eu parei no terceiro ano de psicologia para ficar só dedicada, integral na loja. Tá, mas eu gosto de fazer uma comparação aqui da educação empresarial, que é essa educação onde você aprende fazendo, né, e aprende nesse processo, da educação tradicional. Acho que as duas têm papéis importantes. Sim. Né? A educação tradicional, mesmo que seja numa graduação, tem o seu formato de receber um conteúdo e a partir desse conteúdo você eventualmente aplicar esse conteúdo. E a educação empresarial um pouco mais diferente, né? Você já tem que pôr em prática para gerar resultado. Você enxerga dessa forma também? Como que é a tua visão sobre buscar conhecimento dentro do seu negócio? Sim, o curso de terapeuta que eu estou concluindo, porque a psicologia ela exige muito mais dedicação e a gente sabe o quanto é difícil a gente já se dividir em tudo isso, então eu deixei ela quietinha ali. Mas o terapeuta eu estou concluindo justamente para agregar no negócio. Você enxerga a aplicação dentro do negócio? Com certeza, a gente lida com pessoas o dia inteiro, né, Hélio? Então, assim, os funcionários, eles chegam muitas vezes com muitos problemas também, né? E a gente precisa lidar com isso constantemente. Isso aí é inevitável, a gente, como líder, não conseguir enxergar a pessoa que está ali dentro, sabe? Um ser humano. Não mostrar para essa pessoa, talvez, que não consiga ter muito controle emocional, que dentro da cozinha precisa ter controle emocional, né? Então, assim, você tá com uma faca na mão, né? Você tá lidando com coisas quentes, com coisas elétricas. Então, eu preciso saber identificar isso também dentro da minha cozinha, sabe? Quem tá preparado para executar esse trabalho, quem não tá, né? Quem precisa só ali de uma conversa. O meu escritório é quase um consultório, né? Que legal. É isso, muitas vezes os donos, eles olham números, olham negociações comerciais, olham para o cliente e se esquecem do motor de tudo isso, que são as pessoas dentro do negócio, né? Você está buscando, foi intencional, você está buscando o curso para aplicar por perceber uma necessidade mesmo. Sim. E de alguma maneira já vem tendo resultados com a aplicação que você está aprendendo? Muito. Consegue trazer algum exemplo? Claro, sem citar pessoas, mas alguma experiência vivida aí? Meu cozinheiro é um ex-militar venezuelano. Então, para segurar ele ali dentro, com todas as mulheres, só ele e o da produção, né? Então, assim, não foi fácil fazer com que ele entenda como lidar com a mulher, que a mulher tem ali suas intercorrências do dia, né? E que funciona de uma outra forma com aquela que ele entrou. E hoje ele lida muito melhor do que antes, né? E quando você fala que você ajudou nessa transformação dele, conta um pouco mais, como é isso? Você faz reuniões, você conversa? Sim. Conta um pouco mais, talvez alguém está vivendo algo parecido, sabe, Rafa? E precisa ouvir de alguém que já conseguiu esse êxito, né? De, olha, eu consegui fazer uma pessoa conviver bem e tal. Como que é isso? Sim, é isso mesmo. Muitas reuniões individuais, né? Para você entender, para você explicar de uma forma que também não ofenda, né? Porque, querendo ou não,
pessoa às vezes foi criada dessa forma, ninguém nunca falou que não é assim, que tenha que reagir, né? E daí vem eu ali falar também, não tem esse direito, né? Então a gente precisa saber como falar dentro do contexto do trabalho, não da vida pessoal, né? Que é ali que eu preciso tratar deles, né? Porque talvez eu não vou conseguir fazer isso externamente, mas o ambiente ali do trabalho eu preciso trabalhar, preciso fazer com que entre dentro do contexto correto. Até que ponto, Rafa, você acha que você entende que a vida pessoal do funcionário precisa ser explorada pelo dono, sem misturar as coisas, mas ao mesmo tempo no intuito de ajudar o funcionário? No ponto de que quando ele está misturando as coisas, tá? Se ele souber dividir, você não precisa se envolver em nada da vida pessoal, porque o trabalho está indo tudo 10, está tudo ok, né? Quando ele começa a trazer de fora para dentro, vai interferir no seu negócio, com certeza, né? Vai interferir no seu produto, vai interferir no seu atendimento. Então é hora que você, como líder, precisa entrar em ação e ver o que está acontecendo, se dá para você resolver. Talvez tem coisas que nós não vamos conseguir resolver, né? Mas precisa ser identificado. Não conseguir resolver, então é uma possível troca de colaborador. Tá? E essa decisão para você, ela já foi mais difícil lá atrás? Por exemplo, decidir com clique, não faz sentido continuar e vamos trocar o colaborador. Já foi mais difícil? Hoje é mais fácil? Como que é isso? Muito difícil. Já mandei gente embora de muitos anos de casa para voltar depois. E tá trabalhando. A pessoa precisava, talvez, você também? Precisava, de muito tempo. Não foi fácil, foi muito difícil fazer esse desligamento, mas foi necessário, muito necessário. Hoje, com o retorno, acompanhando ali o trabalho, eu percebi que foi a melhor decisão que eu tomei. A forma como a Rafa conduzia há anos atrás, da forma como conduz hoje, mexe em termos de resultado para o seu negócio e mexe em termos de desenvolvimento do negócio e das pessoas dentro do negócio? Mexe, mexe em vários sentidos, né? Porque antes eu era muito operação, tá? Porque como eu vim da operação, né? Então para me tirar da venda era muito difícil. Né? Para me tirar ali da cozinha era muito difícil. Então, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Se você está inserida dentro da operação, você está de costa para o seu negócio, né? Você vai fazer uma excelente venda, você vai vender mais, os números vão aumentar, mas quem vai administrar tudo isso? Quem vai cuidar desse dinheiro que está entrando? Você enxerga que tem muita gente nessa fase? Muito, porque não é fácil você saber qual é o seu lugar, não é fácil. Porque muitas vezes a gente tem essa visão de que eu vou cuidar do meu dinheiro, né? Ali a venda, o caixa, né? E eu vou, ninguém vai relar, ninguém vai cuidar. E esquece do resto, sabe? Às vezes na cozinha tá o maior problema, você tá no caixa ali fazendo super vendas, né? E não consegue sair para resolver o problema que precisa ser resolvido dentro da cozinha. Como que você enxergou? Como que você enxergou melhor esse momento de ter que sair mais para poder enxergar o todo? Estudando conhecimento. Fazendo curso, muito network, estudando, sabe? Outras pessoas me trazendo essa visão de que eu precisava fazer isso. Às vezes você não tá com nível de consciência nem de que tá vivendo esse problema. Não. E daí de repente, aparece um espelho na sua frente. Você olha. Tá. Geralmente num processo de mudança, você vive primeiro um entendimento do estágio que você está, um despertar, né? Uma consciência. E daí, despertei. Agora vou procurar mudar. Como foi esse processo de mudança para você entre despertei que estava talvez muito com uma visão de operação, agora preciso ter uma visão mais de administração, de gestão? Sim, como você conseguiu fazer essa transição? Não é fácil, porque ninguém vende igual você, ninguém atende o cliente que é seu, né? Dá a impressão, a gente como empreendedor, a gente tem muito afeto, né, ao negócio. É muito apaixonado por isso, né? Então, ninguém faz igual você.
uma frente ali, sabe? Então, não foi um processo fácil, não é ainda. Né? Tem um princípio, né, Rafa, que até eu gosto de falar, que é assim, princípio de gestão que diz que delegar é você assumir como verdadeiro que a pessoa que vai fazer no teu lugar não vai fazer igual você. Exato. Né? Se você assumir isso, já tira um monte de peso da delegação. Né? Porque conciliando isso com o fato de você ser apaixonado pelo... Por exemplo, eu sou um empresário da área de sorvetes, aí gosto de tirar sorvete, ali, de fazer sorvete para as pessoas. Mas se eu for fazer lá, eu não olho para o meu crescimento. Né? Eu não olho para a administração, para a gestão do meu negócio. Então eu coloco pessoas fazendo. E as pessoas não vão fazer igual eu. Se eu assumir isso, pelo menos, eu já entendo outros caminhos para isso não ficar pesado para mim. Porque senão, rapidinho eu volto. Exato. Né? E é um desafio mesmo. E isso é um desafio que você vive... Você tem que pensar intencionalmente. Olha, se eu voltar, quem vai administrar? Se eu voltar, quem vai administrar? Sim. Sim, e se perde facilmente. Que acaba entrando em alguma operação e deixa o dia passar, deixa a semana passar, às vezes o mês passar. Exatamente. É legal explorar isso porque, nessa conversa contigo, Rafa, porque muita gente vive isso, né? Nossa. Na verdade, vive até a etapa anterior, que nem despertou ainda. Já despertou e está trabalhando nesse processo de viver mais a estratégia, viver mais a administração, claro, com muitas frentes avançando aí. E isso é muito legal as pessoas ouvirem que é possível, né? E que faz sentido. Né? Para você hoje, você tem uma clareza de que faz sentido não viver tanto mergulhada na operação para poder olhar para o crescimento do negócio. Sim, mas assim, tendo a clareza de que você precisa de muita ajuda, tá? Tem muita gente que acha que vai tocar sozinho, não vai, né? Não vai. Assim como eu precisei dar o braço a torcer e contratar uma gestão, né? Porque o João faz muito bem, mas nos toma muito para outras coisas, entendeu? Então a gente precisa como você falou, o João, seu esposo, ele faz, ele administra, mas é legal um olhar que complemente, que traga novas visões. E de ajuda, de tecnologia, né? De pensamentos diferentes do nosso que está dentro do negócio, porque quem vê de fora vê muito melhor. Né? Então nós precisamos disso e não é fácil quando você sabe fazer alguma coisa você contratar outro para fazer, né? Então é um desafio muito grande para gente, sabe? Inserir outras pessoas ali para fazer um trabalho que você acha que você consegue, mas você não consegue. E como fazer, Rafa, para você inserir outras pessoas, mas permanecer do jeito que você quer que seja? Muito difícil, muito difícil, né? Mas é uma cabeça que a gente precisa ter aberta, tá? Porque assim, essa pessoa que a gente contrata também, não vai saber também 100% do seu negócio. Então é muita reunião, é muito ajuste de tudo, tá? Porque não é porque você contrata também que tá tudo bem e o que ela falar eu vou fazer e vai ser assim. Porque a gente conhece o negócio, quem não conhece talvez sim, vai seguir alguma fala aí, mas é muito ajuste, tá? Eu acho que eu sou até uma cliente não muito legal, porque a gente ajusta mesmo, tá? De fato, assim, precisa ser dessa forma? Não, vamos ver se cabe ser dessa forma, tá? Porque precisa ser legal para o negócio, né? A gente contratou, a gente fez todo esse movimento para ser legal, para funcionar. Tá? Aquilo que talvez seja muito teórico, Hélio, sabe? E não cabe dentro do seu negócio, não pode ser aceito. Tá? Porque a teoria, ela às vezes é muito fácil, né? Tem muita coisa aí que você olha na internet, nossa, cara, era disso que eu precisava, né? Que simples. Vai pôr em prática. Não funciona. Não funciona. Então precisa funcionar. Né? Essa é a chave da equipe inteira estar junto dentro de um negócio, né? Eu preciso contratar você para ajustar isso aqui, mas precisa ser ajustado. Eu acredito muito, Rafa, que até compartilhando um pouco dessa sua visão, eu concordo completamente com o que você traz. Eu acredito demais que a gestão ela precisa ser, sim, com um olhar estratégico,
mas ao mesmo tempo tem que ser simplificada. Sim. Para que todos compreendam e estejam numa mesma caminhada com o dono, né? Promovendo uma evolução, um crescimento. Você traz, né, que muitas vezes a teoria traz complexidades que não se aplicam. Não sei se você consegue trazer alguma história que você viveu isso de forma real dentro do seu negócio, coisas que você refugou, que você falou, não, isso aqui não cabe porque é muito complexo para a minha realidade. Ou sim, isso vale a pena, faz sentido, estou fazendo porque é simples e isso me ajuda a crescer. Uma contagem de estoque, ela tem que ser simples. Olha aí. Ela não pode ser complicada. Se ela se complicar, você não vai fazer, a equipe não vai acompanhar, porque precisa da equipe para funcionar e ela tem que ser simplificada. Um programa que te traz ali algo muito complexo, detalhes ricos, mas não vai funcionar, não dá. Não pode ser aceito dentro do seu negócio, porque vai te complicar. Ainda mais dentro, por exemplo, de contagem de estoque, você tem uma rotina, uma frequência, né? Você faz de tempos em tempos. Quinzenal e precisa, eu faço semanal nos meus negócios, e você precisa repetir com constância e não pode furar, né? Exato. Senão você perde o histórico aí. E às vezes muda as pessoas, mas o processo tem que ser firme, e para ser firme, com pessoas que mudam eventualmente, é bom ser simples, né? Descomplicado. Legal. Tem que ser descomplicado. E daí, sistemas às vezes ajudam, às vezes complicam. Sim. Eu pergunto isso porque muitas vezes as pessoas, os donos colocam a tecnologia como o passe de mágicas, a bala de prata. Não, a tecnologia vai resolver, a IA vai resolver e tal. E de repente a contagem de estoque é uma prancheta e um papel. Isso. Faz sentido isso? Completamente. E eu falo isso porque tá essa onda, né, de IA, de tecnologia, e ao mesmo tempo a gente não pode se esquecer que nós, humanos, como inclusive funcionário, somos também limitados, somos imperfeitos e precisamos viver a humanidade como ela é. Né? Então não dá para daqui a pouco virar um robô ou exigir do funcionário ser um robô, né? O simples funciona também, né? Funciona, legal, muito bom. Funciona muito. Ô, Rafa, no segmento que você atua, se somar aí, são 7 anos lá atrás, mais 9 agora, né? Olha só, você tem 16 anos no segmento de alimentação. Sim. Né? Como que é o teu olhar para esse segmento? Eu queria, assim, ouvir de você. Você já viveu todo um processo de operação, contato com o cliente direto, até hoje, mas hoje já um olhar de dona, né? O segmento de alimentação, pensando em pessoas que às vezes vão estar assistindo a gente, pensando em abrir negócio ou estando já no negócio de alimentação, fora do lar, né? Alimentação fora de casa, que ou às vezes estão desanimados, ou às vezes estão resistindo a alguma onda contrária, ou estão sonhando em empreender nessa área. Como que é o segmento, como você enxerga esse segmento? Ele é muito sensível, né? Porque o mercado oscila muito, né? Então você precisa acompanhar todo esse ritmo. Requer muito estudo com números, né? Porque como ele oscila demais, essa oscilação não pode refletir no seu cliente. Você não pode estar mudando o preço toda semana, todos os dias, como os produtos mudam, né? Então a gente precisa ter muita afinidade com eles, com os números. Desperdício é a chave da cozinha, né? Então desperdício leva à ruína, com certeza. Então são muitos detalhes, mas que é possível você ter controle de tudo, é possível você ter lucratividade. Como que você, deixa eu aproveitar, é o nosso segmento, né? E tem muita gente que vive disso hoje. Só no franchising, eu tenho um dado aqui de 2025, estava estudando inclusive o relatório da Associação Brasileira de Franchising, só de franquias no segmento de alimentação, food service, mais de 50 bilhões faturados em 2025. Sim. Então, sim um mercado relevante no Brasil e mundo afora, inclusive, né? Sim. Queria explorar um pouquinho mais o teu olhar estratégico do segmento, né? Quando você fala de desvios, de desperdício, como que são suas práticas para combater isso? E entendendo, né, para a turma que às vezes não entende, né? Uma coisa é você vender
R$1 a mais. Esse R$1 não vai para o seu bolso direto, né? Não. Agora, você economizar numa despesa, Sim. R$1, esse R$1 pode se transformar num lucro 100% para você, né? Então, por isso que eu gosto de olhar para as despesas, inclusive desperdício se torna uma situação assim, e olhar com muito carinho, né? Porque tem gente que só olha para o comércio, para venda, faturar mais, mas eles têm que faturar mais com uma operação com qualidade, né? E o desperdício é um fator importante. Quais são suas práticas hoje relacionadas a desperdício? Requer muita atenção, né, Hélio? É diferente de um mercado que você vende roupa, né? Uma operação de roupa. Você vai fazer uma grande compra e vai vender, né? Seu estoque tá ali guardadinho, bonitinho, ele não vence. Verdade. Né? Às vezes sai de moda, mas vencer não vence. E tá ali, você sabe quanto você investiu e você sabe se você pode perder nele ou não, porque é você que vai colocar o valor. No nosso negócio de alimentação já é diferente, nós temos tempo para tudo isso. O tempo é curto muitas vezes, né? Dependendo do produto. Então requer muita atenção. Por isso que eu tinha muitos problemas. Se eu não virasse essa chave logo de entrar para dentro do negócio, talvez eu não estaria aqui falando, né? Que é uma coisa que dá lucro. Porque o sacolão que oferece a mercadoria para a gente precisa ser visto, né? A mercadoria que você compra precisa ser bem escolhida. Tudo isso vai dizer qual o tempo de durabilidade desse produto lá dentro para você trabalhar. Ele pode ser de um dia, como pode ser de uma semana. Depende do produto que você está trazendo para dentro da sua operação, né? E aí, com o desperdício, o que a gente faz? A gente pesa, né? Que é o vilão dos funcionários, é a balança. Mas a gente pesa tudo para ter o máximo de ajuste possível. Durante o processo produtivo. Sim. Então, produziu lá... Dá um exemplo prático, só para a gente entender. Até a compra. Um desperdício num produto que chegou mal qualificado. Uma matéria-prima. Chegou 8 quilos de bacon. Certo. Esse 8 quilos durou quanto tempo dentro da operação? Então, não preciso comprar 8 quilos na próxima semana. Eu posso diminuir essa compra, né? Isso é em compra. Em produtividade, em produção ali deles. Ele fez 3 quilos de arroz, mas no dia eu só vendi 2. Então, ele não precisa fazer mais 3 quilos, ele pode trabalhar com 2. Então, assim, eu não desperdiço. E você tem essa clareza quando você começa a controlar, pesar. Exato. Controlar, pesar, acompanhar a planilha, né? Não adianta só deixar lá também guardadinho, né? É uma outra máxima de gestão, né? Você não gerencia o que você não controla. Sim. Então é preciso, sim, estabelecer controles. E muita gente é arredio a isso, né? Sim. Inclusive funcionários, principalmente. Dá trabalho. Né? Dá trabalho, exatamente. Mas é a matéria-prima, os controles, os relatórios, os números, é matéria-prima para você providenciar melhorias. Sim. Né? Tem uma outra máxima que diz, contra fatos e dados, não há argumento. Sim. Então você tem um dado lá que mostra que está rolando um desperdício, é preciso combatê-lo, né? E por incrível que pareça, é muito difícil você implantar isso na cabeça de um colaborador. Porque você lida com comida. É como se ela fosse banalizada. Você entendeu? É diferente, assim, de uma fábrica que produz máquinas grandes, né? Que o funcionário vai cuidar ali muito bem daquela máquina porque foi investido muito dinheiro ali dentro para ela ser construída. Então eu vou ter um apreço ali maior por ela. A comida é o nosso ganho. O salário deles vem pela venda da comida, né? A loja é sustentada pela comida. Então, ela não pode ser banalizada, sabe? É só mais uma carne pro lixo, é só mais Hoje um tomate. você controla desperdícios por tipo de alimento, durante o processo e depois de feito também? E depois. Nos pratos que voltam? Sim. Inclusive? Sim. E vai modelando o cardápio, inclusive? Isso te ajuda a ajustar o cardápio? Ajuda a ajustar. Tal dia da semana, não precisa fazer esse excesso. Porque a gente já tem a clareza do que vai sair, né? A esfirra, mesma coisa. A gente sabe quanto produz na segunda, quanto produz na terça, na quarta, né? Que o dia oscila a venda, oscila o movimento. E a gente mantém essa produção todos os dias. Se você olhasse para trás e tivesse essa consciência do desperdício, já teria
avançado alguns passos? Com certeza. Com certeza. Que legal, que legal. Isso é bacana, né? Porque é fácil olhar no retrovisor, mas ao mesmo tempo é bom perceber o progresso, né? Sim. É bom perceber o progresso. Sim. Legal. Ô Rafa, avançando aqui, dentro do setor de alimentação ainda, você falou um termo que às vezes as pessoas podem não conhecer, né? Que é CMV. Que está muito conectado com precificação, está muito conectado também, de certa forma, com o preço da compra, né? O insumo e tal. Conta um pouquinho para nós, e daí não é aula não, né? Como que você enxerga, você como dona enxerga essas terminologias que acabam gerando realmente um lucro, um prejuízo para muitos donos que não tem nem noção do que é uma CMV, por exemplo. Então, foi um susto pra gente que achou que estava tendo o controle de tudo ali. Quando a gente começou a fazer toda essa mudança para mim e para o João. Então a gente achou que estava tudo bem, né? Nossa visão ali simples ali do dia a dia. E quando a gente entrou com essas empresas, foi um susto para a gente, o CMV. Então uma coisa que a gente está lutando para baixar, tá? Mesmo com todos esses processos, Hélio. Então eu fico assim imaginando quem não faz. Quem tem gente que não faz, hein? Meu Deus. Como que sobrevive, sabe? Para quem não sabe, né? CMV, custo de mercadoria vendida. E isso é uma relação direta entre preço de venda e o custo, né, da matéria-prima conforme a tua compra. Então envolve, esse índice envolve muito a negociação com o fornecedor, o volume comprado, né? E a precificação final. Exato. Né? E essa relação toda te dá um índice que o desafio, como a Rafa disse, é baixar. Né? É baixar, tem que sempre baixar. O objetivo é baixar, né? E é muito diferente, pode até estar incorporado ali desperdício, né? Como um índice dentro da CMV, mas hoje a tua batalha na CMV para baixar se aplica na prática a quê? Esse processo dá muita clareza, né? Para descobrir aonde tem que baixar, né? A gente já descartou algumas possibilidades e ainda estamos investigando ainda para que baixe mais. Já baixou bastante, mas ainda tem alguns processos que a gente não avaliou e com certeza vão surgir esses pontos. Vão surgir. O dono do negócio ele acaba sendo um detetive de problema, né? Tá lá com a lupa, né? Onde tá. E eu gosto de dizer até, o lucro muitas vezes está escondido onde a gente não encontrou ainda, né? Sim. E é esse processo de descoberta, a gente vai descobrindo, né? Não chegamos lá, mas eu acredito que a folha de pagamento é um índice bem alto por causa do freelance. Tá? De novembro até Trabalha banco de horas agora. Também, não? Ou hora extra? Não, hora extra. Hora extra. A gente fez uma avaliação também sobre isso recentemente. Free é sim um ponto de atenção, mas também hora extra tem sido um ponto de atenção para nós também nessa análise, né? Então, vale a pena. Olha, a gente falou de tantas questões técnicas, mas são realidades, né? Realidades vividas por nós, donos de negócio. Eu queria te ouvir um pouco sobre visão de futuro, Rafa, para a gente fazer um encaminhamento para o final aqui. Sim. Porque se deixar a gente vai longe aqui, né? Vida real, né? Mas como que você enxerga, né? Visão de futuro, próximos anos, independente de cenário econômico, mas a tua visão como dona, liderança de pessoas, uma terapeuta, uma pessoa com base na psicologia, mãe, esposa, né? Junto com o João aí, seu esposo, como que você olha a visão de futuro de negócio? Eu acho que o caminho é esse, né? Para qualquer empreendedor, Hélio, se você não tiver uma visão global do seu negócio e ter várias profissões lá dentro, né? Porque a gente se torna vários profissionais em um só. Exato. A gente não consegue tocar. Uma visão do todo. Porque daí vai ter, eu acho que tem um prazo para esse empreendimento, sabe? Quando a gente acaba se fechando ali em algo que a gente acha que está dando tudo certo, né? Acaba acomodando muito, né? Sim, a operação acaba tendo um prazo de validade. Legal. Tá? Então, de certa forma, é bom estar incomodado. Sim, incomodado com algo. Certeza. Isso gera crescimento. Gera. Ô, Rafa, se você pudesse dizer para a Rafa de 10 anos atrás, 9 anos atrás ali, se pudesse encontrar a Rafa de lá de trás, e pudesse dizer uma frase, uma dica, uma coisa que pudesse talvez encurtar um caminho da Rafa nessa jornada empreendedora, o que você diria para essa Rafa? Estude mais. Estude mais. Eu demorei. É mesmo? Demorei muito. Busque conhecimento. Muito conhecimento. Legal.
demorei para começar a entender que esse era o caminho, né? Então eu fiquei muito acomodada por um bom tempo ali, sabe? Né? O negócio tá dando certo, tá tudo bem, eu já sei fazer tudo, né? E a gente vai achando que tá tudo certo, mas conhecimento ele te leva a lugares que você achou que nem ia chegar. Rafa, e como fazer, né? Porque às vezes tem pessoas ali que estão olhando a gente agora e você está falando isso, muitas pessoas já falaram algo muito parecido, né? Como fazer para o empreendedor ter a certeza de que a busca do conhecimento é fator de sucesso para a transformação de resultados? Como você acha que dá para mostrar com clareza, né, para donos de negócio que buscar conhecimento realmente é divisor de águas? Sim. Quando você começa a aprender, você começa a ter a visão que você não tinha, igual do CMV que eu tive, né? Era uma visão que eu não tinha clara, como me mostraram, né? Então, quando você começa a entender o próprio negócio, estudando ele, aí você entende que você precisa saber mais. Legal. Então, uma dica muito valiosa aqui que a Rafa traz, né? Às vezes você não precisa buscar um conhecimento gigante, que às vezes vai ser até difícil de você conseguir, mas um pequeno conhecimento que te gera um pequeno resultado, te gera uma ampliação de uma visão e compreensão, e você cresce. E você, microprogressos, né? Você vai tendo conquistas e conquistas vão te alimentando a mais evolução. Sim. Legal. Parabéns, Rafa, pela jornada. Obrigada. Quero te agradecer de novo por estar aqui com a gente. Tenho certeza que agregou, né, agregou valor para as pessoas que, às vezes, eu gosto de pensar assim, é um tempo que a gente passou junto aqui, e às vezes uma frase foi virada de chave para alguém lá. Então, é muito valoroso ouvir histórias reais aqui de você. Então, muito obrigado, parabéns pela jornada, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Legal. E que muitas pessoas aí possam escalar como eu escalei, né? Legal. Porque é muito gratificante você ter uma história, você conquistar algo assim, é uma coisa que pra gente é muito bom, né? Legal. Assim, Deixa legados, né? Deixa legados, e os funcionários reflitam sobre isso, né, Hélio? Que as oportunidades, elas estão ali, às vezes no próprio negócio, né? E que a gente está aqui para gerar oportunidade. Tanto eu quanto você, né? Nós estamos abertos a gerar oportunidades. Que joia, muito bom. Gente, é com essa mensagem final de esperança para todos nós, mas uma esperança que está em constante movimento. Não é aquela esperança parada, esperança que espera, mas uma esperança que se movimenta. Essa esperança, essa mensagem de esperança da Rafa aqui, que a gente encerra esse episódio, novamente agradecendo, Rafa, e contando com você podendo compartilhar esse episódio para quem fizer sentido, abrir a mente para novos conhecimentos, novos aprendizados aí, para continuar nesse progresso, essa jornada empreendedora. Esse é o Rota Empreendedora, mostrando vidas reais, de pessoas reais aí que estão batalhando e se transformando no dia a dia. Espero você no próximo episódio. Até lá!